Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Detona Shop. Eu sou o Armando Vernalha Jr., fotógrafo cinegrafista, professor e youtuber, e hoje eu trago para vocês um guia básico de microfones. Você aí que está interessado em gravação de vídeo, produção audiovisual, gravação de conteúdo para YouTube ou outras redes sociais, fica nesse vídeo até o fim que vai ter muita informação bacana para você. Lembrando que desde já manda aquela curtida nesse vídeo antes de sair, antes de esquecer, né? A gente fica vendo vídeo aí e acaba esquecendo de curtir. Curte o vídeo porque é muito importante. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, joga aí nos comentários do vídeo. Não esquece de seguir o Instagram da Detona Shop e também segue o meu Instagram aí, me acha aí no Instagram, me segue também e aqui no YouTube também. Mas vamos falar de microfones, porque tem muita coisa que a gente pode mencionar sobre esse assunto. E uma dica importante que eu dou de começo: áudio muitas vezes é mais importante do que a imagem. Pode parecer absurdo isso, mas pensa no seguinte: se você vai para um lugar, qualquer lugar que você vá, vai jantar fora e o lugar é muito barulhento, você fica desconfortável e quer sair de lá. Por outro lado, se você vai para um lugar e o som ambiente é gostoso, é interessante, mesmo que seja um lugar mais simples, não tão elaborado, você quer ficar por lá porque o lugar te agrada. Barulho incomoda a gente, então num vídeo, um som de qualidade faz as pessoas ficarem mais tempo. Por outro lado, um som ruim faz com que as pessoas queiram sair do vídeo. Por isso, fica nesse vídeo aqui até o fim, que tem muita informação sobre microfones para você. Primeira coisa que a gente pode citar é que a gente pode separar os microfones por forma de uso, ou seja, como eles irão ser empregados durante uma gravação. Então existe, por exemplo, os microfones de mão, aqueles microfones de repórter. Existem vantagens e desvantagens num microfone de mão. Uma delas é que exige treino de quem usa, porque a pessoa está falando com o microfone para si, faz uma pergunta para alguém, e a pessoa que está do outro lado não pode começar a falar antes que o microfone vá para a direção dessa pessoa. Então existe um treino e uma sincronização necessária. Por isso que a gente vê esse tipo de microfone na mão de profissionais de televisão e não muito na mão de uma produção mais amadora, porque ele exige um treino e uma sincronização de uso. Então o microfone de mão ou de repórter ou handheld, como é o termo em inglês, ele tem uma vantagem de ficar perto da boca da pessoa, então ele vai pegar menos interferência sonora. Ele tem uma desvantagem de entrar em cena, né? Porque aquele microfone fica na frente assim da câmera, e ele exige essa habilidade de quem vai falar, que é algo a ser considerado. Existe o microfone de lapela, como esse que eu estou usando nesse momento. Eu estou usando aqui um Holy Land, que é um microfone de lapela. Existem também vantagens e desvantagens no uso do microfone de lapela. Aqui é um lapela sem fio, então ele está transmitindo diretamente para um receptor que está em cima da câmera. O nome em inglês, para quem vai procurar, é lavalier. Vantagens que a gente pode usar: ele fica perto da boca de quem está falando. Em termos de captação de som, ele vai captar um som um pouco mais grave, porque ele capta uma ressonância da caixa torácica de quem está falando. Então existe um timbre grave na voz das pessoas que vai ser bem captado por um microfone de lapela pela posição que ele fica geralmente, né, aqui em volta do pescoço ou próximo do peito, o que faz com que tenha um tom de voz mais rico para ser gravado, com mais timbres, né, mais frequências que são gravadas. Ele fica perto. Ele pode ser bem disfarçado na roupa, como é o caso aqui desse. Ele pode pegar barulhos. Por exemplo, se eu me mexer muito, o microfone vai possivelmente roçar na minha pele ou roçar na roupa. Então ele pode captar barulhos, o que em algumas situações vai ser uma desvantagem num microfone de lapela. Pessoas com barbas longas podem raspar a barba no microfone de lapela e produzir um barulho de raspagem também. E aí o posicionamento do microfone precisa ser bem pensado para evitar esse tipo de coisa. E com isso ele exige alguma habilidade de quem vai falar nele, porque a pessoa, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco dos microfones omnidirecionais e direcionais. Esse microfone que está em mim é um omnidirecional. Então, se eu falar virado para lá, para a luz, para uma segunda câmera, para cá e tal, ele continua captando o som. E eu estou num ambiente pequeno e sem ruídos em volta, onde não corre o risco de repente, se eu falar virado para um lado, tem um barulho vindo por outra fonte que compete em intensidade com o som. Então, esse microfone, na posição que ele está, vai captar bem legal a minha voz, porque a gente está num ambiente controlado, o que ajuda. Então
Então o uso de qualquer microfone, isso vale, tá? Eu já falei do microfone de mão, vale para o de lapela, vale para os direcionais que a gente vai falar em seguida, exige um estudo da adequação a cada situação. Por isso que eu não respondo quando alguém pergunta assim, e aí, é melhor um microfone direcional, ou um de mão, ou um de lapela? O que é melhor? Depende do uso, depende da aplicação. E aí eu vou dando essas informações para vocês saberem qual é o perfeito para a sua necessidade. Outro tipo de microfone que a gente vai falar são os microfones direcionais, ou os shotguns. Tá? O shotgun é sempre um microfone direcional. Nem todo direcional é um microfone do tipo shotgun. Então shotgun é uma categoria de microfones, mas geralmente eles são vendidos como um tipo só de produto. Desvantagem dele é que ele não fica tão próximo. Geralmente a gente posiciona um shotgun em cima da câmera, apontado para quem fala, ou na chamada vara de boom, que é um suporte para o microfone, e aí o microfone vai em cima da cena, fora de quadro, apontado para a boca da pessoa. Não ficar tão próximo é uma desvantagem. Por outro lado, ele tem um som que é direcional, como o nome dele indica, e assim o ângulo de captura de som é mais estreito, o que previne um pouco ruídos laterais, ruídos traseiros em relação à câmera, e assim ele pode ser um interessante microfone quando você tem alguns ruídos ambientes que você queira filtrar, especialmente ruídos laterais e atrás da câmera. Por outro lado, se existirem ruídos atrás da pessoa que está falando, entra no ângulo de captura do microfone. Então, digamos assim, a pessoa está gravando na rua e atrás está passando trânsito. Aquele barulho de trânsito atrás da pessoa entra junto com a voz na direção do microfone. E isso é algo que aí, no caso, um microfone de lapela vai funcionar melhor para quem está gravando com barulho atrás de quem fala, porque o lapela está na frente captando a voz, deixando o barulho nas costas, com o próprio corpo da pessoa bloqueando as frequências que entram de um ruído que está vindo por trás. Então, microfone é a adequação, mas a gente já tem esses três tipos para pensar: de mão, de lapela e o direcional. Mas dá para a gente separar mais um pouco os microfones por tipo de captação de som, a forma de captação de som. E aí a gente vai entrar nos omnidirecionais, bidirecionais e direcionais. Omnidirecional é um microfone que pega 360 graus em volta da cápsula de captura de som. A cápsula de captura está no microfone e ela vai captar 360 graus. Daí o omnidirecional. O bidirecional capta frente e trás em relação à cápsula de captura. Então, por exemplo, vai gravar um diálogo e você tem um microfone só, o microfone bom para um diálogo seria um bidirecional, porque ele vai ficar no meio e as duas pessoas vão falar e a captação vai se dar de forma igual para os dois lados. E o direcional capta um lado só, uma direção só. Tem vantagens e desvantagens nisso tudo conforme a aplicação. Num lugar controlado, silencioso, como a gente está aqui na Detona Shop, um omnidirecional não causa nenhum tipo de problema, que é o caso desse microfone aqui, porque aí eu tenho a liberdade de me mover e o som está sendo captado normalmente. Por outro lado, se é um lugar um pouco mais ruidoso, existem lapelas direcionais. Um lapela direcional aponta diretamente para a boca da pessoa. Exige o treino de quem vai falar de que a pessoa não pode virar a cabeça em relação ao eixo de captura de som. Então, se virar, o corpo vai junto com o rosto para que a voz saia na direção que o microfone vai captar. Mas você isola um pouco melhor barulhos. Mesma coisa para o direcional que vai em cima da câmera e assim por diante. Então, se o microfone vai ser omni, bidirecional ou direcional, depende do tipo de situação que você vai gravar. Se vai gravar um diálogo com dois lapelas, talvez, se for direcional, seja útil, porque assim um lapela não está gravando a voz da segunda pessoa. Então é algo para vocês pensarem conforme as necessidades. E lógico, tem todas as ferramentas de edição, né, para a gente pensar, poxa, uma pessoa fala mais baixo que a outra, vamos mexer no volume de som. Isso tudo a gente trata na edição e não só na captação. Mas pensem que então vocês têm, por forma de uso, por forma de captação do som, também tem por forma de alimentação, energia. Então existem microfones com uma bateria interna, portanto ele se autoalimenta de sua energia e tem formas variadas de carregar isso. Tem microfones chamados Phantom Power. O Phantom Power é quando a câmera vai, através do cabo da câmera, providenciar energia para o microfone. E é geralmente o tipo de microfone que a gente vê em câmeras de vídeo e câmeras de cinema e não em câmeras híbridas ou fotográficas. Porque a câmera híbrida ou fotográfica, a saída de som dela
né, ela não providencia energia para o microfone, que é aquele conectorzinho lá, o P2, ele não é capaz de providenciar energia para o microfone, mas os microfones que são com cabos XLR, por exemplo, eles têm a chance de receber energia através do P2. Vocês estão vendo variados microfones aqui, variados equipamentos que a Detona Shop tem. Então, só para falar de marcas, tá? A gente tem aqui um Fifine ou Fifine, que é um microfone de excelente relação custo-benefício. A gente tem os Holy Lands aqui, que já tem uma qualidade comprovada no mercado, muita gente usando. Eu tô com um agora, então dá para você ter uma ideia da qualidade de som. E tem o Zoom, que é uma marca reconhecidíssima no mercado, com gravadores de alta qualidade, microfones de alta qualidade. Aqui na Detona Shop você vai encontrar um hall amplo de produtos, e aí é o atendimento da Detona que vai poder te orientar sobre o que é bom para você. Mas a gente ainda não terminou não. Existem os gravadores com microfones, por exemplo, a Zoom é uma marca que tem gravadores com microfones e que também podem receber a entrada de microfones externos para você não gravar na câmera. Esse Fifine aqui é um microfone que você vai conectar num smartphone, por exemplo, e você pode estar gravando a imagem com uma câmera e gravando áudio num smartphone para manter uma separação. Eu costumo dizer que áudio bom é aquele áudio que você tem vários backups. Então, por exemplo, está gravando com um lapela que está sincronizado na câmera, você pode ter um segundo microfone direcional gravando para o smartphone. Você pode ter o lapela gravando para o smartphone enquanto um direcional grava em cima da câmera. Assim você já tem dois áudios, porque vai que algum entrou barulho, vai que algum deu barulho na roupa, na barba, no cabelo de alguém. Aí você tem essa condição de escolher teu áudio na edição do seu material. E isso são aspectos importantes. Então se concentre em forma de uso que você precisa, forma de captação de som, tipo de energia. Eu falei do Phantom Power, da bateria interna, e tem também os microfones USB, né, que são carregados através da porta USB. Então muitos microfones de smartphone são carregados por porta USB ou são energizados pela USB de um computador, no caso de um microfone que você plugue diretamente no seu computador para fazer uma live ou algo assim. Ainda vai mais longe, eu falei que isso aqui é tudo que você precisa saber sobre microfones, porque não é tão básico sobre microfones não, acho que é até tudo sobre o que você precisa aí de microfones. Por quê? Você pode ter microfones que são dinâmicos e microfones que são condensadores. É a tecnologia de construção do microfone. Então, por exemplo, o microfone dinâmico é um microfone que não precisa de bateria ou alimentação, ele cria o sinal a partir da vibração do som. A vibração do som vibra a membrana do microfone, isso vai gerar um sinal elétrico que vai ser captado pela câmera. Microfones dinâmicos geralmente têm um sinal mais baixo e vão precisar de mais amplificação de sinal, seja na câmera, na pós-produção. Você vai aumentar mais o volume disso depois que está gravado. Tem também os microfones condensadores, que precisam de energia, então geralmente eles têm uma bateria ou são alimentados por Phantom Power, USB e qual seja a fonte, e geralmente possuem um sinal mais forte que necessita de menor amplificação. Um microfone condensador, por ter um sinal mais forte, geralmente no processo de edição ele acaba tendo um som mais cristalino, porque o sinal veio mais alto. O dinâmico, quando a gente aumenta o volume, se pegou um barulhinho em volta, a gente está aumentando o barulhinho junto, está aumentando o chiado junto. Então o condensador geralmente tem um sinal mais forte. Antes de comprar um microfone, saiba das suas necessidades, porque aí é a tua necessidade que vai definir se é melhor lapela, se é melhor direcional, se é melhor condensador, dinâmico e assim por diante. Esse vídeo foi para dar um conjunto de informações que você pode usar. Eu sou fã especialmente de dois tipos de microfone, que são os lapelas e os direcionais. Eu acho inclusive que eles podem trabalhar juntos. Eu, quando gravo os meus clientes, eu geralmente posiciono um lapela para gravar a voz do cliente e um direcional na câmera para ter um segundo áudio. E assim eu tenho como mixar esses dois microfones e ter o melhor de dois mundos na pós-produção. Então eu acho que um não substitui o outro. Conversa com o pessoal da Detona Shop, porque eles vão ter opções para você. Essas marcas, esses produtos que eles têm aqui são marcas que eu recomendo, que eu uso no meu dia a dia e que são excelentes. E que tendo um microfone excelente, você tem um sinal de qualidade melhor, te dá menos
menos dor de cabeça na pós-produção. E eu quero fechar esse vídeo só falando de alguns possíveis problemas de áudio e como resolver eles, assim já fica uma série de dicas rápidas. Um problema básico é a chamada reverberação, ambiência ou eco. São 3 nomes para o mesmo fenômeno, que é o som vai, bate numa parede e volta, criando um eco, uma reverberação, ou o que se chama de ambiência. Conforme o intervalo entre a voz e o eco, a gente dá um nome diferente para ela. Para lidar com isso, a gente usa tecidos, placas de isopor, almofadas, travesseiros, cobertor, edredom é muito bom para abafar som. Então, se você está num ambiente que quando você fala, você sente esse retorno, porque você ouve isso com seus ouvidos, sente esse eco, essa reverberação, já pensa em como você vai abafar isso usando superfícies que absorvem som, como tecidos, isopor, carpete, madeira. Esses são os principais, e eu acho que placas de isopor que a gente compra em qualquer papelaria são excelentes, porque ela já serve para rebater luz e ao mesmo tempo serve para abafar som. Então é um material excelente para ter e usar. Outra coisa que vocês vão ter são ruídos externos ao ambiente, moto passando, ônibus, barulho de chuva, vizinhos e assim por diante. Para esse tipo de barulho, você acaba tendo que lidar com a escolha do microfone para isolar um pouco o áudio e também com a possibilidade de escolha de horários diferentes para gravação, a melhor blindagem possível do seu ambiente de gravação com aqueles isolamentos e assim por diante. Mas conforme o volume de um áudio invasivo, por melhor que seja o microfone, acaba entrando junto. É aquela história, eu tô aqui falando, tem um ambiente silencioso, vai que começa uma obra com uma britadeira, é um barulho muito alto e a gente acaba tendo que escolher um outro horário para gravar ou negociar com a obra para ver se eles conseguem dar um intervalinho e assim por diante. Esse tipo de situação para quem grava áudio vai acontecer, e aí nessa hora às vezes o uso do direcional vai te ajudar bastante. Uma coisa que gera muito problema é operação inadequada do microfone. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado, eu não estou mexendo muito para evitar barulho do microfone na roupa ou na minha pele. Então, cuidado com a operação do microfone. Se vai operar daquele jeito que fala e vira o microfone para alguém falar, cuidado com o barulho da sua mão no microfone. Então, segura com uma certa firmeza para ajudar a ter qualidade no áudio. Então, uma operação inadequada de microfone é algo que causa muito problema e é muito difícil corrigir na pós-produção depois. Cuidado com o volume, existe monitoração de som, então cuidado, pede para a pessoa que você vai gravar falar um pouco para você ajustar o volume sem que o som estoure. É melhor dar um pouco de volume na pós-produção do que ter o áudio super alto na gravação e aí quando chega na pós você percebe que o som tá meio rachado, meio estridente. Então é melhor gravar um pouco mais baixo e aí tratar na pós-produção do que gravar no volume perfeito durante a gravação e descobrir depois que não ficou tão bom. Vai que a pessoa que está falando dá aquela empolgada e começa a falar mais alto, aí o som dá aquela rachada. São problemas típicos que acontecem e aí eu procurei dar algumas dicas que ajudam vocês a lidar com isso. Tá bom, minha gente? Esse foi um conjuntão aí de informações sobre microfones, espero ter ajudado. Joga suas dicas e também suas dúvidas aí nos comentários. Se você tem uma dica boa, joga aí nos comentários. Tem uma dúvida, joga aí também. Não se esquece de seguir aqui o canal da Detona Shop no YouTube, segue também no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!